te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. É Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é o nosso Deus. É com Ele que nós andamos
peregrinando neste mundo, indo em direção à nossa tão sonhada, tão desejada, tão esperada Canaã celestial. Então, aí da sua casa, dê um glória a Deus, aleluia, por isso, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso libertador, Cristo Jesus, é o nosso grande líder, é o nosso guia neste mundo, e nós estamos sempre iluminados pela presença do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que prazer falar com todos vocês. Hoje eu estava ouvindo o áudio da Ivone no grupo da igreja, quando ela disse da saudade que ela está com os irmãos. Nós todos estamos com saudade de todos. Eu estou com saudade de todos os irmãos, de poder apertar a mão dos irmãos, abraçar os irmãos, poder orar juntos em companhia física. Isso faz muita falta, é muito importante. Nós estamos usando aquilo que temos possibilidade de usar nesse tempo, usando a comunicação online, mas nada substitui o encontro, o culto coletivo, nada substitui. Eu estou ansioso para que voltemos a estarmos juntos, cultuando e bendizendo o nome de Deus. E poder rever o rosto de cada um. Que Deus continue abençoando você, meu irmão, minha irmã, da Primeira Igreja Batista Maná em Teresina, e os outros irmãos das outras igrejas, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, os irmãos de outros estados, de outras cidades, que Deus alcance a vida de cada um e que ao voltarmos, possamos voltar da maneira que Deus deseja, fortalecidos, voltar despertados, voltar avivados. Eu creio nisso, que a igreja vai voltar diferente. Nós vamos ser diferentes diante desse alerta que Deus deu. Nós precisamos agora responder positivamente ao Senhor neste retorno, que nós possamos voltar e nos preparar, porque movimentos de Deus em direção ao mundo acontecerão até a volta do Senhor Jesus. E a igreja deve estar alerta, a igreja deve estar pronta para todos esses movimentos e estar avisando as pessoas que esses movimentos acontecerão, foram preditos pelo Senhor Jesus e eles estão na palavra de Deus. E a gente deve glorificar o Senhor porque a palavra está se cumprindo. Não precisamos estar com medo, nós não precisamos estar desesperados, nós não precisamos estar tristes com o momento, nós não devemos murmurar com o momento, nós devemos glorificar o Senhor, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Para aqueles que a têm como uma palavra comum, para aqueles que não a têm como palavra de Deus, está aí o Senhor cumprindo tudo aquilo que Ele deixou para o nosso conhecimento, deixou escrito para a igreja. E é motivo da gente glorificar o nome do Senhor e motivo também da gente acelerar a pregação do Evangelho a tempo e fora de tempo. Amém ou não amém? Amém, né, irmãos? Nós vamos fazer o que nós combinamos ontem. Nós vamos passar agora um momento de oração. Eu tenho aqui alguns pedidos que foram colocados ontem, outros foram colocados no grupo, tanto no grupo da igreja como no grupo de reflexões que eu tenho, e nós vamos orar nesse momento. Eu vou aqui mencionando os motivos e nós vamos intercedendo ao nosso Deus. Então nós vamos orar. Tem uma menina chamada Lara Albuquerque, que mora lá em Recife. E é um pedido da irmã Rosélia, que ela foi descoberta leucemia, e vamos orar para que Deus possa usar da sua misericórdia sobre esta menina, para que ela seja curada. Vamos também orar, e aqui um pedido do irmão Marcos, para que oremos pela construção da igreja, do templo, né? Da igreja não, do templo. A construção do novo prédio, onde nós iremos
está nos reunindo para sermos abastecidos da palavra de Deus e sairmos pela cidade pregando o Evangelho, para que o Senhor nos dê condições de completar a obra, né, nos dê condições de chegar ao ponto de podermos já reunir e depois fazendo o acabamento de forma já que estejamos reunindo lá, saindo do nosso aluguel, que é muito importante. Também ele lembra, o irmão Marcos, de orarmos pelos os irmãos que estão afastados dos caminhos do Senhor. Vamos orar para que esse momento esteja despertando eles também, para que eles sintam o desejo de voltar aos caminhos do Senhor. Há uma pedida aqui da irmã Cristiane, que pede pela sua irmã, que trabalha na área da saúde, e também por duas amigas suas, que é a Giovana e a Nicole, que trabalham também, estão na linha aí de frente do tratamento das pessoas com o coronavírus. Vamos orar também pelo pedido de Débora Martins, que ela pede pelo seu pai Manuel Ribeiro, pelo restabelecimento da saúde de seu pai. Também vamos orar pela a esposa do irmão Deuseles, ele é da Igreja Batista Jornada, a sua esposa, a irmã Joselina, eu sei que muita gente da igreja conhece, ela está na UTI e está com o quadro bastante grave. Vamos estar então intercedendo por ela. Vamos também orar pelos cristãos. Hoje a Zelene colocou no grupo cristãos que estão sendo perseguidos e estão lá no Paquistão. Eles não estão recebendo a ajuda de alimentação do governo porque eles são cristãos, porque pregam o Evangelho e eles estão ficando fora da ajuda. Vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia, que mude esse pensamento dessas pessoas e que eles possam ser alimentados, esses cristãos. E vamos orar porque a perseguição não é só lá, é no grande parte do mundo, na Ásia, no Oriente e também na África. Vamos estar intercedendo por esses irmãos nossos em Cristo Jesus. Vamos orar? Então, feche seus olhos, ore comigo nesse momento. Pai querido, nós te glorificamos, nós te exaltamos e nos dobramos diante da tua excelente grandeza, diante do Senhor, como a Bíblia declara, a tua palavra, que o Senhor é o Todo-Poderoso, nunca houve, não há e jamais haverá outro Deus, só o Senhor é Deus, e nós nos dobramos diante desta verdade, e nós nos dobramos com temor e tremor diante da tua santidade, porque o Senhor é santo, o Senhor é perfeito, e nós somos pecadores. Nós queremos, ó Deus, pedir nesse momento que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha, ó Deus, nos cobrir com o sangue precioso de Jesus Cristo, nos purificando dos nossos pecados, das nossas iniquidades, das nossas rebeldias, das nossas desobediências que cometemos hoje, certamente cometemos, porque nós somos fracos, Senhor. Tem misericórdia de nós, mas a tua palavra diz que o teu Espírito habita em nós, e nós pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor esteja intercedendo por nós nesse momento, para que o Pai derrame sobre nós a tua misericórdia, nos dando condições de poder estar falando com Ele agora, não havendo nenhum impedimento dele nos ouvir, nenhum impedimento para que Ele possa nos alcançar com a sua mão e nos abençoar. Nós te agradecemos pelo dia que tivemos maravilhoso, um dia abençoado, um dia que o Senhor cuidou de nós, um dia que o Senhor tratou das nossas vidas, o Senhor tratou das nossas doenças, o Senhor tratou das nossas fraquezas, o Senhor nos alimentou espiritualmente, o Senhor nos alimentou fisicamente, o Senhor nos deu roupa para vestir hoje, o Senhor, ó Deus, nos deu água para beber, água para banhar, ó Deus, o Senhor nos deu pés para andar, mãos para pegar as coisas, o Senhor nos deu olhos para enxergar. Ó Deus, nós te agradecemos porque nós deitamos ontem com tudo em estado bom no nosso corpo e levantamos hoje também, ó Deus abençoado, e podemos então seguir o dia de hoje até chegar neste momento em que estamos com os nossos irmãos, louvando e bendizendo o teu nome. E agora queremos colocar, ó Deus, esses motivos que foram lidos aqui na tua presença. Colocamos a menina Lara, ó Deus, que mora lá em Recife, ó Deus, que a sua família está, ó Deus, angustiada com
com o que foi descoberto no corpo dessa menina. Nós pedimos que o Senhor, que fez esse corpo, ó Senhor Deus, que o Senhor possa vir com tua misericórdia curadora sobre essa menina, debelando este mal, este câncer da leucemia, ó Deus, usando a medicina, ó Deus, se a medicina não tiver condições de ser usada por ti, que o Senhor opere com o milagre, que o Senhor opere com o sobrenatural sobre essa criança e que através dessa enfermidade, essa família possa crer no teu poder, essa família possa crer que ela precisa entregar a vida delas nas tuas mãos. Queremos agora, Deus, também colocar diante de ti a construção do novo prédio da nossa igreja. Nós sabemos que o Senhor é quem nos emprestou aquele local, o Senhor tem nos emprestado o dinheiro para fazer o que nós já fizemos, nós sabemos que tudo vem das tuas mãos, nós não temos dúvida nenhuma de que aquele lugar o Senhor está nos levando para lá, para fazer, ó Deus, diferença naquele bairro, para pregar o teu evangelho naquele lugar, para alcançar pessoas. Então nos abençoe, nos dê condições de em breve já estarmos ali, ó Deus, cultuando o teu nome, já estar ali proclamando a tua palavra àquelas pessoas, abençoando ali, ó Pai, o Zé Maria, o Giovanni, que são os pedreiros que estão trabalhando ali, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja de qualquer acidente, de qualquer mal naquela obra, e que eles possam fazer ali com alegria, e que também eles possam, ó Pai, de acordo com a palavra que já foi colocada no coração e na mente deles, eles possam considerar essa palavra e vir a se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo, confessando-o como Salvador e Senhor. Queremos colocar também a família da irmã Cristiane nas tuas mãos. Ela pede oração pela sua irmã, ó Deus, que trabalha na área da saúde. Hoje, todos que estão na área da saúde, Senhor Deus, estão numa linha de risco bem maior do que as outras pessoas. Ela pede também pelas suas amigas Giovanni e Nicole, que estão também na linha de frente desse tratamento aqui no sistema de saúde em Teresina. Não só essas pessoas, mas todos os médicos, enfermeiros, os que trabalham com ambulância, aqueles que trabalham na limpeza dos hospitais, no atendimento, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja livrando eles dessa enfermidade, para que eles tenham condições de cuidar daqueles que estão sendo infectados, ó Deus. Nós te pedimos que o Senhor os proteja, que o Senhor dê a eles coragem de tratar dessas pessoas, não dando a eles nenhum medo de estarem tratando essas pessoas com este vírus. Queremos também, ó Deus, interceder por aqueles teus servos e servas que por uma fraqueza espiritual se desviaram dos seus caminhos. Ó Deus, que nesse momento que estamos vivendo, que eles estejam sendo despertados também, ó Deus, para a necessidade de voltarem para os teus caminhos, de voltarem, ó Deus, à comunhão com a tua igreja, para que eles possam, ó Deus, ver aonde caíram e possam se arrepender, ó Deus, e estar de volta na comunhão com a igreja, porque a tua igreja foi estabelecida pelo Senhor. O Senhor Jesus estabeleceu a igreja para que ela unida, para que juntos possamos anunciar o teu evangelho como corpo, e não existe corpo com partes separadas, ó Deus, não existe braço separado do corpo que continue tendo vida, não existe perna separada do corpo que continue tendo vida, todos precisam estar juntos, que eles possam entender isso e pelo teu Espírito Santo possam, ó Deus, serem esclarecidos e despertados. Colocamos também o seu Manuel, pai da nossa irmã Débora Martins, nas tuas mãos, seu Manuel Ribeiro, que o Senhor abençoe, que o Senhor restabeleça da sua enfermidade. Também a irmã Joseline, que está, ó Deus, na UTI de um hospital aqui em Teresina, que o Senhor possa revigorar as suas forças, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar a tua serva para que ela possa ser curada pelo teu poder. E também oramos e intercedemos, ó Pai, pelos cristãos no mundo afora que estão sendo perseguidos, que estão sendo, ó Deus, massacrados por causa do Evangelho, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor dê a eles, ó Deus, coragem, que o Senhor dê a eles, ó Deus, alegria de mesmo nas perseguições estarem testemunhando do Evangelho de Jesus, que eles possam, ó Deus, lembrar das palavras de Jesus: bem-aventurado sois vós quando forem injuriados e perseguidos por causa do
do meu nome, alegrai-vos por estarem sofrendo essa perseguição e nos prepare, ó Deus, porque nós sabemos que isso vai chegar aqui no Brasil e a tua igreja precisa estar preparada para ser perseguida fisicamente. Ela vem sendo perseguida psicologicamente, ela vem sendo perseguida, ó Deus, socialmente, ela vem sendo perseguida ideologicamente, mas nós sabemos que chegará um momento crucial, um momento em que a perseguição é extrema, da perseguição física, e nós estamos sentindo que isso já está chegando, e nos prepare para podermos testemunhar de Jesus, dando nosso sangue, mostrando que Jesus Cristo é verdadeiro, que Jesus Cristo é real e que Jesus Cristo é o nosso maior bem e que nós não abrimos mão dele. Nos proteja, nos fortaleça, fortaleça a tua igreja no Brasil, fortaleça a tua igreja no mundo inteiro. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá então para o nosso segundo episódio, que é a saída da escravidão. Vamos abrir aí, eu peço que você pegue a sua Bíblia e você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12. Capítulo 12 de Êxodo, e nós vamos ler a partir do verso 37. Êxodo 12, a partir do verso 37. Nós estamos apresentando uma série que nós estamos chamando a série do deserto, lições do deserto. Nós já demos a introdução, ontem nós falamos do primeiro deserto, onde Moisés saiu fugindo do Egito para o deserto de Midian. E agora nós vamos continuar com o segundo episódio, a saída da escravidão. Então vamos ler, vocês podem acompanhar aí nas suas Bíblias, a partir do verso 37 de Êxodo 12. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circundado todo macho, e então se chegará e a observará e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Bem, nos capítulos anteriores, nós estávamos no capítulo 3 e 4 ontem, pulamos para o capítulo 12. É que nos capítulos anteriores, nós vamos encontrar e ler a narração da estratégia de Deus para libertar o povo da escravidão de 430 anos. Foi preciso acontecer o envio da parte de Deus das 10 pragas. Lembre bem,
quem enviou as pragas para o Egito foi Deus. E vamos prestar atenção que muitas pragas têm vindo a este mundo porque Deus está enviando para cumprir a sua palavra. Como Jesus Cristo disse que virá como sinal, um dos sinais dos fins dos tempos, pestes, doenças. Então aqui Deus vai mandar sobre a nação egípcia 10 pragas, tudo conforme a vontade de Deus. E conforme a vontade de Deus foi o endurecimento de Faraó. Deus disse para Moisés que ele iria falar com Faraó, mas ele ia endurecer o coração de Faraó, até que chegasse o momento exato em que Deus iria mostrar a Faraó e que serviria também para que o povo aprendesse e o povo conhecesse bem quem é o Deus que estava propondo tirá-los da escravidão para levar para uma terra prometida. O Deus que estava propondo a este povo cumprir o que ele havia prometido aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E no início do capítulo 12, nós vamos encontrar o relato da instituição da Páscoa, que deveria ser um dia, e deve ser, e continua sendo, para o judeu, um dia inesquecível, porque é o dia em que eles comemoram o cumprimento da promessa dada aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E a Páscoa seria, e continua sendo, o memorial mais importante memorial para os judeus. Conforme Deus disse, eles fizeram. Deus falava para Moisés, Moisés então falava para o povo e o povo obedecia. E conforme Deus havia dito que o anjo do juízo passaria ali como sendo o último aviso de Deus para Faraó, o anjo iria do juízo sobre os primogênitos, e assim como Deus mandou que Moisés falasse para o povo se preparou e o anjo poupou o arraial hebreu. Toda casa marcada com o sangue do Cordeiro, disse o Senhor, toda casa que fosse marcada com o sangue do Cordeiro iria ser poupada. Então agora o Senhor está dizendo para Moisés, diga a esse povo que esse dia vos será por memorial. Aí no verso 14 do capítulo 12, se você estiver com a sua Bíblia aberta, verso 14. A celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo. Eu quero abrir aqui um parêntese para dizer que a Páscoa judaica é uma figura para a Páscoa cristã. A Páscoa judaica aponta para aquela noite que Jesus estava, a última noite com seus discípulos em Jerusalém, quando Jesus, usando do momento da Páscoa judaica, que é o momento o memorial que eles continuam fazendo, e Jesus fazia também, mas Jesus aproveita aquele momento e institui a Páscoa cristã, ou seja, assim como aconteceu com o Cordeiro, em que o anjo poupou vocês, em que o anjo passou por cima das casas e vocês tiveram a passagem da libertação, agora sou eu. Eu sou esse Cordeiro. Eu que irei abençoar todos aqueles que tiverem a marca do meu sangue na sua vida. Então Jesus aproveita aquele momento da Páscoa judaica e institui a Páscoa cristã. E também ficou como um memorial. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos exatamente trazendo à memória o dia que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e nos deu passagem para o reino de Deus e nos tirou da escravidão, nos fazendo entrar no reino de Deus, nos tirando da escravidão deste mundo com a marca do seu sangue em nós. E com a marca do sangue em nós somos poupados e seremos poupados do grande dia do juízo de Deus. É maravilhoso, irmãos. Aleluia, glória a Deus por isso, porque isto é verdade. Isto Jesus garante a nós pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário.
O anjo do juízo passou, os primogênitos dos egípcios foram mortos, e na mesma noite, então, o faraó chama rapidamente Moisés e Arão e vai lhes dizer o seguinte, capítulo 12, a partir do verso 31. Olha então o que Faraó agora, ele muda completamente, agora ele muda mesmo de ideia, e ele diz assim, está lá Moisés e Arão na sua presença. Moisés e Arão sempre ouvia Faraó dizer, eu não vou deixar o povo sair. Agora eles vão ouvir o seguinte, levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. E o texto continua dizendo que o povo tomou a sua massa antes que levedasse, o povo saiu rápido, de pré a correria, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. Eles estavam preparados. Lembra quando Deus manda que eles se preparassem, que ficassem vestidos, ficasse todo mundo pronto, porque saíram às pressas, não é? Conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. Ainda saíram com os despojos. Olha como Deus faz. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhes davam o que pediam. Eles estavam tão desesperados que o judeu fosse embora, que eles deram tudo o que eles pediram. E despojaram, diz o texto, e despojaram os egípcios. Na vitória, a vitória de Deus. Toda vitória de um exército, ele tem o direito de despojar o vencido, o derrotado. E aqui Deus faz a mesma coisa. A vitória, e eles então despojaram os egípcios. Então, saíram 600 mil a pé. E diz o texto que somente 600 mil, somente homens foram contados, as mulheres e crianças, e aqui o texto nos diz também, os idosos não foram contados. Muitas estimativas já foram feitas para chegar a um número relativo quanto a real quantidade de pessoas que saíram naquela noite. E estima-se um número aproximado de 2 milhões de pessoas com seus animais. E vamos lembrar que juntos com os judeus ainda foram outros que se agregaram, saindo naquela leva com os judeus. Lembram que Moisés, como nós falamos ontem, que Moisés foi conduzido para o deserto de Midian, na sua fuga, ele vai fugir, vai direto para o deserto, e que lá ele foi fortalecido, e que lá o Senhor lhe deu esperança, e que lá o Senhor lhe deu uma família, estruturou a sua casa, e que também lá o Senhor se revelou a ele, lá no Monte Horebe, quando ele sai para apacentar as ovelhas do seu sogro. Agora, ele volta para o deserto, mas ele não volta só. Ele agora volta para o deserto, seguido por 2 milhões, no mínimo, 2 milhões de pessoas. E começa o desenrolar da promessa que Deus havia feito para ele lá na sarça. Você vai sair, vai tirar esse povo, e você vai saber que eu estou falando a verdade, porque um dia você vai estar com esse povo aqui nesse lugar para me adorar. E então a caminhada para esse lugar, ela começou ali com esses 2 milhões de pessoas. Agora atenção, tinham uma caminhada longa no deserto. E a primeira parada deles é no deserto de Sucote. E Sucote, interessante aqui, que foi a estação do revigoramento. Quando eles chegam em Sucote, eles têm uma surpresa. Sucote era um oásis.
Sucote não era um deserto hostil. Então Deus não começa com eles com um deserto hostil. Como Deus não começou com Moisés com uma Midian hostil. Logo que Moisés anda, e andou muito, mas Deus providencia logo um poço para que ele pudesse saciar a sua sede, revigorar o seu corpo, porque estima-se que Moisés, de onde ele saiu até o local desse poço, ele tem andado 450 quilômetros. Então, Moisés experimentou o primeiro deserto e agora o povo está experimentando o primeiro deserto e já sendo o segundo deserto de Moisés. Primeiro Midian e agora Sucote. Nome do deserto, Sucote. Sucote significa cabanas, significa tendas, significa tabernáculos. E aqui nós podemos entender mais uma vez a nossa condição de peregrinos. Nós estamos sempre, aonde nós andamos, vamos andando, estamos fazendo tendas, estamos construindo casas e fazendo tabernáculos e seguindo em frente, nunca criando raiz, porque nós não somos deste mundo, aqui somos peregrinos. Então, Sucote traz a consciência que Jesus dá àquelas pessoas já de início, que eles são peregrinos agora. Eles agora estão indo rumo a uma terra prometida. Mas enquanto isso, eles são peregrinos, eles apenas iriam fazer tendas e levantando e continuar andando. Agora, o povo tinha saído à noite. Imagina 2 milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, mulheres grávidas, pessoas doentes. 2 milhões de pessoas, com certeza, tinha pessoas que estavam doentes, tinham pessoas com deficiências físicas que necessitavam da ajuda de outros para poder se locomover, tinha os animais. Imagina, saindo à noite, às pressas, esta multidão seguindo Moisés. Embora a jornada fosse uma jornada curta, porque de Ramsés até o Sucote, aonde eles fizeram a primeira parada, dava mais ou menos 20 quilômetros. Mas tornou-se esses 20 quilômetros uma longa caminhada pelas circunstâncias. E chegam a um deserto. E Deus é tão bom que o primeiro deserto que Deus dá aos peregrinos não é um deserto hostil. Eles param em Sucote. Era um oásis. Ao caminhar para a terra prometida, desertos hostis, eles iam enfrentar muitos. Mas antes Deus prepara o povo. Antes Deus prepara o povo dando o descanso necessário. Antes Deus vai preparar o povo refrigerando e revigorando as forças. Não foi isso que ele fez com Moisés? Lá na sua experiência com Midian, no deserto de Midian. Então ele vai revigorando as forças, ele vai antes enchendo o seu povo de grandes expectativas, ele vai enchendo o seu povo de esperança. Vocês imaginam se logo que ele saísse correndo às pressas de noite e não puderam nem preparar direito as suas massas e já chega num deserto hostil? Não, Deus é maravilhoso. Deus tem as suas estratégias perfeitas e ele então coloca o povo ali para descansar, o povo ali para o povo mentalizar que agora eles eram peregrinos, eles não eram escravos, eles não tinham agora uma casa para voltar, um lar, uma habitação para voltar toda tarde e para sair toda manhã para ir trabalhar mesmo sendo escravos, mas agora eles estão em outra condição de peregrinos no deserto indo rumo à terra prometida. Então Deus vai encher o povo aqui de esperança, vai encher o povo de força e Deus vai preparar o povo para o seu próximo movimento. Aqui me lembrei do Salmo 23. Antes de entrarmos nos vales da sombra da morte,
o Salmo 23, quando antes de chegar naquele texto, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha o que o Salmo diz antes. Deus nos prepara para entrar no vale da sombra da morte. Deus nos dá um pasto verdejante, Deus nos alimenta, Deus nos dá força, Deus nos dá vigor, Deus nos leva a uma água para matar bem a nossa sede, para refrigerar a nossa alma, e depois então Ele entra conosco no vale da sombra da morte. Aqui Deus está fazendo a mesma coisa. Deus está preparando o seu povo antes de enfrentar as partes hostis daquela caminhada. Então, no Senhor, nós aprendemos que nele nada nos faltará, que ele nos conduzirá aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, e ele nos enche de ânimos para suportar as partes tenebrosas dessa peregrinação. Entrando em Sucote, o descanso é dado, as forças são estabelecidas. Deus, então, vai colocar em execução a sua próxima estratégia, a sua próxima parte do seu plano. Agora, isso só amanhã nós iremos falar sobre o que vai acontecer a partir de Sucote. Se Deus nos abençoar, amanhã nós vamos prosseguir vendo o que vai acontecer. Mas vamos às lições de hoje. Eu alistei aqui 4 lições que podemos tirar desse episódio para hoje. A primeira, ao vermos a repreensão e a mão forte do Senhor sobre os inimigos do seu povo, como no caso das 10 pragas sobre o Egito, tomemos isso como aviso para nós. Porque a justiça corretiva de Deus pode acontecer para os incrédulos e também para os crédulos. Quando Jerusalém foi atacada pelo rei Nabucodonosor, quero aqui lembrar com vocês, e as nações vizinhas riram da desgraça de Jerusalém. As nações vizinhas ridicularizaram a queda de Jerusalém. Alguns até aproveitaram para saquear a cidade que estava com os muros destruídos. Mais tarde, Deus pune cada uma daquelas nações, porque elas se aproveitaram daquilo que estava acontecendo, daquela justiça corretiva do Senhor. Então, meus queridos, que não saia da nossa boca, nesse momento que nós estamos vivendo, porque somos cristãos, porque temos a nossa vida alicerçada no Senhor Jesus, que não saia da nossa boca bem feito para o mundo, mas que saia da nossa boca pedido de misericórdia ao Senhor, pedido de libertação, de salvação ao Senhor, porque nós temos que tomar esse momento como um aviso também para nós, para estarmos atentos, para estarmos alertas como povo de Deus. Ele também quer, com isto que ele está fazendo, ele quer despertar a sua igreja. Então não vamos ser como as nações vizinhas que disseram bem feito para o que estava acontecendo com Jerusalém. Não façamos isso dizendo bem feito para o que está acontecendo com as nações que estão aí se manifestando como as nações poderosas do mundo. Segunda coisa que nós aprendemos: Deus instituiu a Páscoa judaica como um memorial. Seria comemorada todo ano, como é comemorada todo ano, no primeiro mês, no 14º dia do mês de Abib, lembrando que um dia eles foram escravos, mas pela fidelidade da promessa de Deus, a fidelidade da promessa do Senhor a Abraão, Isaque e Jacó, tirou aquele povo do jugo rumo à terra prometida. Assim nós,
Assim nós, que recebemos de Jesus a salvação, a libertação da escravidão deste mundo e continuamos andando agora como peregrinos, Jesus instituiu a Páscoa cristã, que é a ceia do Senhor, como um memorial que deve ser observado pelos libertos da escravidão, do pecado, anunciando ao mundo a morte dele, anunciando ao mundo o que ele fez na cruz do Calvário, até que ele venha. A morte do Cordeiro, que nos livra da perdição eterna e nos dá livre passagem para a terra prometida. Então, quando nós estamos com a nossa mesa posta, como igreja reunida na ceia do Senhor, nós estamos relembrando a nossa passagem da escravidão do pecado para a liberdade do reino de Deus. Terceira lição de hoje. Deus, ao nos fazer caminhar no deserto hostil, Ele sempre terá nele um sucote. Nessa caminhada, Deus sempre vai ter momentos de refrigério para a nossa alma, para a nossa vida. Deus sempre vai nos providenciar oásis nessa nossa caminhada, onde Ele conduz o povo, seu povo. Nós, muitas vezes cansados, exaustos, Ele então nos apresenta um momento de vigor, um momento para nos fortalecer no oásis espiritual. E sabe, irmãos, qual é esse oásis? Esse oásis é a própria igreja, quando nós nos reunimos, quando nós andamos a semana inteira nesse deserto e nós nos reunimos dominicalmente, nós estamos aqui no Sucote. Nós estamos nesse oásis, reunidos, sendo revigorados pelo Senhor. Portanto, não deixe de estar nesse Sucote. A igreja é esse Sucote. A igreja é esse oásis espiritual para revigorar as nossas forças, para quando saímos do nosso encontro, peregrinando, nós estamos fortalecidos no poder do Senhor. E certamente nesses encontros, Ele nos sacia, Ele mata a nossa sede e Ele recobra as nossas forças. Fica aí um alerta para você que tem dificuldade de estar na igreja, para você que tem dificuldade de se reunir com os irmãos. Lembre que a igreja é um sucote. Lembre que a igreja é um momento em que nos reunimos para esse revigoramento, para esse descanso que tivemos da semana inteira, lutando contra todos os desertos deste mundo, todas as partes hostis deste mundo. Nós nos encontramos para nos revigorar. Não deixe de estar na sua igreja, congregando com o povo de Deus, porque é ali que você refrigera a sua alma, é ali que você revigora o seu corpo, o seu espírito, a sua mente, o seu coração para enfrentar a caminhada. Quarta lição e última. Mesmo peregrinando, nada nos deixará o Senhor faltar. Mais à frente, nós vamos ver quando Neemias volta com a parte do povo que estava na Babilônia, que volta para reconstruir Jerusalém. Neemias vai orar uma oração de confissão. E nessa oração, olha o que Neemias diz, que coisa linda nesta parte dessa oração. Está lá no capítulo 9, a partir dos versos 19 a 21, você pode acompanhar aí na sua leitura. E na sua oração ele diz assim: todavia, ele falando da desobediência do povo, ele falando de que o povo estava sempre desobedecendo ao Senhor, o povo tinha virado as costas para a lei do Senhor. Aí ele diz: todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeu o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Desse modo os sustentaste 40 anos
no deserto. E olha que lindo, irmãos. E nada lhes faltou. Peregrinos, sim, mas sustentados por Deus. E nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram e os seus pés não se incharam. Amém? Nós temos a veste de Jesus. E vamos caminhar porque essas vestes não envelhecem. E os nossos pés não incharão. Caminhemos rumo à nossa Canaã celestial. Lembrando que sempre temos que estar recorrendo a este Sucote, a esse oásis que é a igreja de Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde a sua vida, o seu coração e que esta noite todo o entendimento possa estar agora fazendo sentido na sua mente e no seu coração. E você que ainda não tem Jesus, você pode crer nele e ele quer libertar você da escravidão, do pecado, da escravidão deste mundo e levar e conduzir você, junto com o povo dele neste mundo inteiro, até a Canaã celestial. Pai bendito, obrigado, porque o Senhor nos ensina pela tua palavra. E nós queremos continuar a nossa caminhada, sabendo que o Senhor está conosco, de que nada nos faltará nessa caminhada, e que sempre o Senhor tem sido o nosso refrigério, sempre o Senhor tem nos conduzido a um Sucote, para nos revigorar, para nos fortalecer, para nos dar esperança, para continuarmos a nossa caminhada. Abençoa aqueles que estão, ó Deus, nessa caminhada com fraqueza, aqueles que estão, ó Deus, a ponto de desistir dessa caminhada, estão querendo voltar para a escravidão, estão querendo voltar para o mundo. Não permita, ó Deus, ó Pai, fortaleça, usa pessoas que estão nessa caminhada fortalecidas já para o Senhor, para que os ajude, para que, ó Pai, possa ampará-los e ajudá-los a levantar e continuar a caminhada, porque aqui não é o nosso lugar de descanso, aqui é o nosso lugar de marchar rumo à Canaã celestial. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado por esta noite. Abençoa todos que estão conosco nessa rede, que o Senhor dê uma noite de paz, uma noite de um sono tranquilo, um sono que revigore o corpo, a alma e o espírito, para que amanhã, o Senhor nos dando este amanhã aqui na terra, nós possamos viver para a glória do Teu nome e andando firmes em direção à nossa pátria celestial. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser.